Se você assistiu meu vídeo sobre uma estratégia para quem quer medalhar na Canguru e na OBMAP, você sabe que uma das primeiras ações que você precisa fazer é conhecer a fundo aquela Olimpíada. Contra quem você está competindo, quantas questões tem, quantas fases tem, quantos pontos você precisa para medalhar. E esse vídeo aqui tem exatamente o intuito de te apresentar a Canguru de matemática. E aí no futuro a gente conversa sobre a OBMAP também. E assim, primeiro, essa é uma Olimpíada destinada para os alunos de terceiro ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio. É uma competição nacional, então você está competindo com o país inteiro, dentre as escolas participantes. É claro, nem todo mundo participa de forma obrigada, e nem todo mundo tem o desejo de participar também. Mas você está competindo em nível nacional. A inscrição ela é feita pela escola, você não pode se inscrever de forma individual, para você saber isso. Caso a sua escola não seja optante pela Canguru, provoca seu professor de matemática, provoca o coordenador, traz para ele os motivos e os valores de você participar de uma Olimpíada como essa, e a escola como um todo. Essa é uma Olimpíada que ela é dividida em níveis. Cada nível você compete com pessoas da sua faixa etária, da sua faixa de conhecimento. A gente começa com o nível P, que vai para terceiro e quarto ano do fundamental, depois nível E para quinto e sexto, depois nível B para sétimo e oitavo, nível C para nono ano, nível J para primeira e segunda séries do ensino médio e nível S para a terceira série do ensino médio. Tá? Então, você sempre vai estar competindo com as pessoas dentro do seu nível. Como que é a estrutura da prova? Para todos os níveis, você tem 1h30 para executar a prova. Os níveis P e E, os mais novos, de terceiro a sexto ano, eles têm uma prova com 24 questões, sendo que dessas 24, 8 são fáceis e cada fácil vale 3 pontos, 8 são médias e cada média vale 4 pontos, e 8 são difíceis, cada difícil vale 5 pontos. Tem um detalhe que é quase exclusivo da Canguru e que é muito importante, inclusive, você saber disso, que qualquer questão que você erre ou você rasure, você perde ponto. Então, cada questão errada, você tem uma penalidade de 25% do valor dela. Então, se você erra uma questão de nível fácil, que vale 3 pontos, além de você não ganhar ponto, você perde 0,75. Se você erra uma de nível médio, que vale 4 pontos, você perde 1 ponto. E se você erra uma de nível difícil, que vale 5, você perde 1,25 pontos. E tem um detalhe, que todos os alunos começam com 24 pontos. Por quê? Porque aquele aluno que erre todas as questões da prova, ele não termina com uma pontuação negativa. Ele termina com a pontuação 0, tá bom? Então, todo mundo já começa com 24 pontos nos níveis P e no nível E. A diferença para todos os outros níveis é que lá você tem 30 questões no total. 10 fáceis, 10 médias e 10 difíceis, sendo que a quantidade de pontos e a penalidade é a mesma. Questões fáceis, 3 pontos, médias 4, difíceis 5, e você tem a penalidade de 25%. E uma pergunta que é muito importante falar é, uma pergunta que sempre surge, na verdade, né? Vale a pena chutar então? Ou vale a pena eu deixar sempre em branco aquela questão que eu não consigo resolver? E a resposta para isso é depende. Depende se você consegue anular alternativas da questão. Se você consegue diminuir a quantidade de alternativas, a sua probabilidade de acerto aumenta. Então, se você consegue eliminar pelo menos 2 alternativas, eu recomendo que você chute. A expectativa de um acerto, ela aumenta, tá bom? Agora, se você vai chutar de forma completamente aleatória, você não faz ideia de qual alternativa pode ser eliminada, aí eu recomendo que você não chute. Não vale o risco, tá? E se você conseguir eliminar só uma alternativa, o risco ele ainda é alto para pouca recompensa. Algo muito valioso de você conhecer, de você saber, é quantos pontos você precisa para medalhar, para você chegar na premiação. Todo ano, a Canguru ela premia 1% dos seus melhores estudantes, dos melhores resultados, com ouro,
1% depois deles com prata, 1% depois deles com bronze e 1% depois deles com honra ao mérito. Ou seja, os 4% maiores resultados da Canguru são premiados. E aí, cada ano que sai, você tem uma nota de corte para você definir quanto você precisa para medalhar. Eu vou deixar aqui o quadro do ano passado, 2024. Então, por exemplo, se você olhar aqui o quadro do nível P, uma pessoa que fez 90 pontos, por exemplo, conquistou a medalha de prata. Qualquer ponto entre 88,75 até 98,50, prata. Para você medalhar com ouro, você precisaria ter tirado pelo menos 98,75 pontos no ano de 2024, tá? Essa pontuação varia ano após ano, porque você depende do resultado das pessoas que estão fazendo aquela prova. E eu queria fazer com você uma simulação de como funciona a pontuação da Canguru, para você ter uma noção do desafio que você está encontrando para chegar nas premiações, tá bom? Inclusive, eu quero trazer aqui dois cenários. Um cenário em que o estudante ele optou por não chutar as questões que ele não sabia fazer, então ele deixou em branco. Com isso, ele não perdeu e não ganhou pontos nessas questões. E também quero deixar uma situação em que o aluno ele resolveu chutar as questões que ele não sabia e acabou errando, tá? Só para você entender como que funciona a pontuação. Então, vamos começar pelo nível P, terceiro e quarto ano. Imagina um menino que acerta todas as questões fáceis, ou seja, ele acerta 8 questões que valem 3 pontos, fazendo 24 no total. Mais 6 questões de nível médio, fazendo mais 24 pontos, mais 4 acertos das questões difíceis, mais 20 pontos. Esse menino fez 24 pontos iniciais, mais 24 das fáceis, 24 das médias, 20 das difíceis, um total de 92 pontos. E antes de a gente ver se ele premiou ou não, vamos simular o mesmo aluno se ele tivesse errado as questões ao invés de ter deixado em branco. Então ele acertou 8 fáceis, 6 médias e 4 difíceis, porém ele errou 2 médias e 2 difíceis, perdendo alguns pontos ali. Com isso, ele chega a 85 pontos. Em 2024, quando você olha para a tabela do nível P, você percebe que o primeiro aluno chegaria a conquistar a medalha de prata e o segundo conquistaria a medalha de bronze. Ou seja, os pontos que o segundo aluno perdeu por causa dos chutes e dos erros dele culminaram numa premiação abaixo do que ele poderia ter tirado, tá bom? E eu reforço, vale a pena chutar quando você consegue eliminar alternativas. Fora isso, eu não recomendo, porque o risco é alto para possibilidade de ganho pequena. Beleza? E imagina agora um aluno de nível C, né? Vamos trazer agora para a situação daqueles que fazem a prova de 30 questões. Imagina que ele acertou as 8 questões fáceis, 7 médias e 4 difíceis, conquistando um total de 102 pontos. E aqui eu estou considerando aquele aluno que não chutou, ele não errou, ele não rasurou. Ele só marcou aqueles que ele tinha plena certeza do que ele estava fazendo e ele acertou todas elas. Beleza? Então ele fez 102 pontos. E imagina um aluno que conseguiu fazer exatamente a mesma quantidade de acertos, porém ele optou por chutar ou rasurou alguma questão e perdeu alguns pontos por causa disso. E ele conquistou 90 pontos. Numa situação dessa de nível C, você percebe que o aluno inicial teria conquistado ouro com 102 pontos e o segundo aluno teria conquistado prata com 90 pontos. E só um detalhe que eu queria chamar uma atenção aqui é que esse primeiro cara conquistou ouro acertando só 4 questões difíceis. Então percebe que, 4 de 10, né? Percebe que você garantir o máximo de pontos nas questões fáceis, o máximo de ponto nas questões médias e o máximo de pontos, lógico, nas questões difíceis, mas não se preocupando absurdamente com elas, você pode conquistar uma medalha de ouro, tá? O peso da questão difícil ela é maior. Só que você garantir a quantidade de pontos com as médias e fáceis pode te colocar para cima, mesmo valendo menos, tá? Por fim, eu posso te falar sobre conteúdo programático, né? Que tipo de conteúdo você encontra na sua prova.
E nesse ponto, eu prefiro te trazer nos próximos vídeos de forma já prática, estudando e tudo mais. Mas, se você quer conhecer quais são os assuntos do seu nível, eu vou deixar um link na descrição para o conteúdo programático que está dentro do regulamento da Canguru. Ou seja, tudo o que eles escrevem ali, você vai encontrar nessa prova. Por exemplo, você vai encontrar muitos problemas e exercícios que envolvem operações básicas com números naturais, números inteiros, números decimais, frações. Você vai lidar com comparação de números, você vai lidar com figuras geométricas, raciocínio lógico. Mas, como eu disse, eu prefiro que você acesse e conheça o conteúdo programático e nos próximos vídeos eu já te trago isso destrinchado e com um pouco de estudo junto, resolvendo questões e te trazendo um aprofundamento na interpretação desses problemas. Combinado? Espero que você tenha gostado, espero que tenha feito sentido para você. Eu te encontro nos próximos vídeos já com conteúdo e questões corrigidas. Beleza? Um abraço, valeu. Tchau, tchau.